Capítulo 12, do verso 1 ao versículo de número 5. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Aqui está a convocação, o chamado, o comissionamento de Abrão. Não é Abraão ainda, o nome dele aqui é Abrão. Deus vai a Ur dos Caldeus trazer um homem para ser pai de uma grande nação, o pai dos hebreus, o pai do povo de Israel. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da terra de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque através de ti todas as famílias da terra serão benditas. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi com ele Ló, filho do seu irmão. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado nas terras de Harã, e partiram para a terra de Canaã. E lá na terra de Canaã eles chegaram. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Graças te damos, Senhor, porque aqui estamos em teu nome. Sabemos que o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. Quero clamar humildemente que o Senhor venha nos falar, que a tua palavra venha nos ensinar, que o teu Santo Espírito, Senhor, o Espírito Santo do Deus vivo, venha nos falar de maneira real, de acordo com a vida, situação e circunstância. Entendemos que isso é um milagre, é uma ação direta do poder do alto, do Espírito Santo de Deus. Fala-nos, carecemos ouvir tua voz. Precisamos, Senhor, ouvir tua voz essa noite. Fala, Senhor. Esta é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o que tem de igrejas, com nome de igrejas, mas com uma proposta diferente do Evangelho, não é brincadeira nos últimos tempos. Qualquer salão, galpão, você é convidado a estar lá para ser abençoado, para receber bênçãos. E eu vejo pela televisão galpões enormes, que não tem lugar para sentar, mas as pessoas amontoadas, apertadas, em pé, para justamente ter momentos como estes. E quando se sabe que ali ou acolá tem alguém fazendo isso, nós vemos grupos que são verdadeiros ciganos, em termos de igrejas, que gostam de estar onde a bênção está e eu vou buscar a minha bênção. Na verdade, o Evangelho é substituído como se fosse um supermercado. As pessoas já entram, escolhem na prateleira o que quer, paga e não tem mais nada a ver ou nenhum compromisso com o dono do supermercado. Será que esse é o propósito de Deus para a sua igreja, para a minha vida, para a sua vida? Nós vamos ver aqui, à luz das Escrituras, a história de um homem que foi ricamente abençoado por Deus. Deus derramou bênçãos sem medida e chuvas de bênçãos sobre a vida de Abraão. Um homem que foi ricamente abençoado por Deus. E vamos aprender com eles postura, atitudes, práticas, que fizeram dele um homem que viveu a vida que agrada a Deus e foi um homem ricamente abençoado por Deus. Se você observar nas Escrituras e você olhar a história de Abraão, nós vamos ver não atitudes esporádicas. Uma vez ele disse isso, uma vez ele fez aquilo, uma vez ele foi lá na frente, uma vez ele orou assim. Não.
nós vamos aprender aqui um estilo de vida, uma maneira de ser, uma maneira de viver, real, contundente com a vontade de Deus. E fez de Abraão um homem marcado pelas bênçãos de Deus. Quero dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Como Deus fez na vida de Abraão, Deus quer fazer na sua vida também, na minha vida também. A Bíblia diz que Ele é rico para com todos os que o invocam. Todos, indistintamente. Queremos dizer também, meus amados irmãos, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Mas pastor, e por quê? Vamos ler as Escrituras. Uma vida marcada pelas bênçãos de Deus, uma vida que agrada a Deus, é abençoada por Deus. Primeiro, no verso 1, diz que Deus fala a Abraão. O texto diz: e disse o Senhor a Abraão. Meus amados irmãos, nos nossos dias, nós temos tido uma grande dificuldade de ouvir. Sim, de ouvir até os outros. De ouvir o cônjuge, de ouvir os filhos, de ouvir o pai, de ouvir o patrão, de ouvir o funcionário, de ouvir o vizinho, o colega. Nós temos uma grande dificuldade de ouvir. A nossa mente está tão cheia de atividades, está tão voltada a compromissos, que tem esquecido de ouvir. E se tratando da nossa relação com Deus, muitos têm perdido esse feedback de ouvir a voz de Deus. Nós não temos tido tempo de ouvir a voz de Deus. O fato é que o corre-corre, o estresse, os compromissos, muito trabalho, cansado, morto de cansado, a gente tem sido levado para o extremo de trabalho como se fôssemos máquinas e não temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Perdemos a paixão e a vontade, a sede, a fome de ir para a igreja para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar. Ficamos às vezes preocupados, que hora vai terminar esse culto? O louvor começa a cantar, mas de novo essa música, não tem outra não. Nada mais lhe comove, nada mais mexe seu coração, nada mais lhe toca, nada mais fala ao seu coração. Ele começa a criar uma blindagem, uma insensibilidade à voz de Deus. E Deus lhe quer falar, Deus quer lhe revelar coisas grandes e firmes, mas estamos preocupados em ir para casa, para ver os cultos fantásticos, comer a pizza, qualquer outra coisa. Ou então, estamos por demais preocupados em dizer a Deus o que está faltando. E eu começo a orar a Deus: Senhor, abençoa. Ah, Senhor, faz isso. Senhor, cura. Senhor, abre as portas. Senhor, abençoa, abençoa. E Deus quer falar, mas eu não consigo ouvir, porque eu estou tão interessado em dizer a Deus o que me falta, o que eu preciso, o que eu careço, que não consigo ouvir a voz de Deus. Você já tentou falar com alguém no telefone ao mesmo tempo que alguém fala com você? O que acontece? O quê? Não vi, repete. Mas será que não chegou no seu ouvido? Chegou. Não é que a voz ficou entupida e não chegou no seu ouvido? Chegou. Mas você estava tão preocupado em formular uma ideia, em dizer alguma coisa, em falar algo, que alguém falou, chegou ao seu ouvido, mas você não entendeu. E assim é a nossa relação com Deus no nosso dia a dia. Muitas vezes Deus quer nos falar, quer nos revelar, mas eu estou tão atarefado, tão ansioso em dizer, em falar, explicar algumas coisas, que não consigo ouvir a voz de Deus. Outros não conseguem ouvir a voz de Deus porque ouvem muitas coisas. Ouvem sobre a vida alheia, ouvem aquela música, que de música não tem nada de música, mas ouça aquela música, ouça aquela piada suja, imunda. Não que sejamos contra a piada, mas por que ela tem que ser de baixo calão, com palavras torpes, e achar engraçado e rir com isso?
E Deus quer lhe falar, Deus quer lhe revelar, Deus quer lhe falar, lhe mostrar coisas, mas eu não consigo ouvir. O texto diz que Abraão foi um homem ricamente abençoado por Deus, porque ele teve uma atitude, teve um estilo de vida, teve uma prática. E essa prática, meus amados irmãos, era ouvir a voz de Deus. Houve um profeta na Bíblia por nome Abacuque. Você pode ler quando chegar em casa, é 3 capítulos só o livro de Abacuque. É muito interessante. Abacuque é um profeta que começa a reclamar de Deus. No capítulo 1 ele diz: até quando, ó Deus? Até quando, ó Senhor, eu clamo por justiça e tu não ouves? A idolatria, a corrupção, campeia o arraial do teu povo e tu não fazes nada. Traz justiça, Senhor, faz justiça sobre esse povo rebelde. Aí Deus fala com ele e diz: eis que estou destrando, treinando, capacitando os caldeus para trazer justiça sobre esse povo rebelde. Aí Abacuque entra em parafuso, não entende mais nada. Como assim, Senhor? Os caldeus, um povo perverso, sanguinário, idólatra, pagão, que adora vários deuses, violentos, sanguinários. Diz que os caldeus eram tão perversos, tão ruins. Ele queria saber, quando chegava numa cidade que invadiam, estavam as mulheres grávidas. Eles perfilavam elas e faziam questão de meter a espada para pegar as crianças e jogar no fogo. Dizem que foram até eles que inventaram o futebol. Cortavam a cabeça dos inimigos e chutavam para a esquerda, para a direita. Eram homens perversos, e Abacuque não conseguia entender como é que Deus iria se associar, se irmanar com o povo daquele, para trazer justiça sobre o seu povo, o povo de Israel. Eu não entendo, Senhor, como é que um sujo pode lavar um mal lavado, aquele povo, como assim? E ele reclama no capítulo 2, verso 1, ele toma uma decisão que mudou a vida dele para sempre. Ele diz assim: ficarei quieto, e me colocarei na torre de vigia e orarei ao Senhor, para ouvir o que Deus tem para me dizer. Capítulo 2, verso 1, 2, 2, 2, 3. Escreve esta visão em tábuas bem grandes, até aquele que passar correndo possa ler. Esta visão é para o tempo da eternidade. Se tardar, espera, certamente virá, não falhará, porque o meu justo, por sua fé, viverá. No final do livro, capítulo 3, 17 e 18, sabe o que é Abacuque? Ele nem parece o mesmo escritor, nem parece o mesmo profeta, nem parece o mesmo homem. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vida na videira e não haja mantimento nos campos, nem vacas nos currais, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ouvir a voz de Deus. Abraão foi um homem marcado pelas bênçãos de Deus, porque era um homem sensível, inclinava seus ouvidos, como diz o profeta Isaías no capítulo 55: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Sabe por que às vezes não queremos ouvir? Porque Deus sempre nos contraria. Sempre queremos dizer, fazer ou ser aquilo que Deus quer que não sejamos, nem falamos e nem devemos ser. E Deus fala. E é mais confortável eu fazer de morto, de surdo, de desentendido, de inerte, de tentar. E fico olhando, porque minha vida anda de mal a pior. Eu não parei para refletir, que eu tenho ouvido muito meu coração, minhas vontades, mas não tenho ouvido a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Não responda a mim não, responda àquele que tem os olhos de fogo, que tudo vê e tudo sabe. Responda a Deus. Responda ao Senhor. Segundo, Abraão
a Deus e tinha uma vida marcada pelas bênçãos de Deus, porque no versículo 4 diz: e partiu Abrão como o Senhor lhe tinha ordenado. Era um homem que obedecia a voz de Deus. Meus amados irmãos, nos nossos arraiais tem poucos servos e servas que sabem o que significa obediência e submissão. Existem senhores e senhoras na teologia moderna e na modernidade, nessa sociedade que Bauman diz que é uma sociedade líquida. O nosso Deus está mais parecido com o gênio da lâmpada para satisfazer nossas necessidades e os nossos desejos do que Senhor absoluto, que tem ordem, que tem um trono, que reina e que manda. Deus disse, Abraão obedeceu. Abraão tinha motivos para não obedecer a Deus. E como tinha? 75 anos de idade. Sai da tua terra, mas espera aí, Senhor. Tudo que eu construí, tudo que eu trabalhei, dentro novinho aqui, meus campos, meus empregados, meus animais, meus servos e servas, como vai ser? E outro mais, Senhor. O Senhor esqueceu? Eu tenho 75 anos. Essa questão de pressão alta, de glicose, de glicemia, dou ali, dou acolá. Eu estou mais com uma rede, uma cadeira de balanço. Convido um casal de jovens assim feito Arthur Esté, novo, começando agora. Investe. E outra coisa, o Senhor disse que eu seja pai da donação, o Senhor me deu uma esposa estéril. A Sara, Senhor, não tem condições de ter filhos. Eu tenho certeza que não ia faltar advogados para dizer realmente. O plano é muito bom, mas não é executável. Não tem condições desse casal de velhos ser pai de organização, é bom. De preferência um casal de jovens, começando a vida, sabe a 2, 3 idiomas, conhece um pouco de economia, de pecuária, diplomacia, estratégia militar, relações políticas exteriores. Investimos no casal assim, ó, e os planos de Deus, ó. Mas, meus amados irmãos, quem foi que Deus precisa da minha lógica, da sua lógica, da minha racionalidade, sua racionalidade, da forma humana para fazer o que ele tem que fazer? Você lembra de Davi e Golias? Você colocaria um adolescente para enfrentar um guerreiro de aproximadamente 3,20 metros? Só a lança de Golias pesava 60 quilos. Se ele botasse a lança em pé e convidasse Davi para segurar a lança, vou soltar, segura aí. Era uma vez Davi. Mas os irmãos sabem como terminou essa história. E as muralhas de Jericó? Imponentes, inexpugnáveis, intransponíveis. Vamos arrodear em silêncio, mas ninguém vai nem dar um pontapé, nem subir, nem escalar, nem cavar um túnel, nem derrubar nada, não. Só vamos gritar. Não tem lógica. Não tem lógica isso, irmãos. Mas os irmãos sabem o que foi que aconteceu com as muralhas. Gideão, o menor, foi convidado por Deus para enfrentar milhares e milhares. Deus disse que era muita gente, ele foi apenas com 300 pessoas, 300 soldados, contra milhares e milhares de ismaelitas, do povo do deserto, os edomitas, que vinham e invadiu a terra. Aristóteles, que é o pai da matemática, não explica nunca isso, meus amados irmãos. Não tem como explicar. Mas os irmãos sabem o que foi que aconteceu e quem venceu. E Sansão? Sansão mata 1000 homens com a metralhadora, o R15, uma espada de samurai bem afiada dos dois lados. Ou não, melhor, uma espada de Jedi. De Guerra nas Estrelas. Não foi com a queixada de jumento, irmãos.
Isso é irracional, isso é ilógico. Não é lógico como Deus age, mas é fantástico como Ele age. E nós não somos convidados para entender, mas para obedecer a Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Quem foi que disse que eu tenho que entender os planos de Deus, as ordens de Deus, a vontade de Deus, para que eu deva obedecê-la? Abraão tinha mais motivos para não obedecer do que obedecer, mas Deus chamou para ele e ele obedeceu. Eu posso imaginar ele reunindo a família e dizendo: vamos. E os parentes, os tios, os primos: como é, rapaz? Você vai para onde? Eu vou para uma terra que meu Deus mandou. Deus? Que Deus? Abraão tinha que dizer que o Deus dele é invisível. Como assim invisível? Então não existe. Tem forma de quê? Haja visto que os deuses têm a forma de animais, de aves, de peixe, de lua, estrela, e tinha toda a teologia, claro. Olha só, esse é meu Deus, essas garras quer dizer isso, esses olhos quer dizer, as asas quer dizer, e os pés deles quer dizer isso. Agora, Abraão, cadê teu Deus? Fala aí, como ele é. Imagine, e Deus de Abraão chamou para ele deixar tudo e ir para uma terra que ele sabia nem o que era, onde ficava e como era. Mas ele obedeceu. Nós, pessoas humildes como somos, nós chamamos nossos filhos e dizemos: olha filha, estuda. Seu pai não tem herança para deixar para você, não. E se você quiser ser alguma coisa na vida, vamos estudar. E ele começa: A, B, C, D, não é? Para ele quiser ser alguma coisa na vida. Se você quiser ser alguma coisa na vida com Deus, você precisa também aprender a O, B, D, C. Abraão foi um homem que teve a vida marcada pelas bênçãos de Deus, porque era um homem que ouvia a voz de Deus, era sensível à voz de Deus, mas também era um homem que obedecia à voz do seu Deus. Era um homem que fazia o que Deus queria que ele fizesse. Nós somos cheios de explicação, irmãos. Não fazemos e queremos explicar, justificar diante de Deus. Deus diz: perdoe. Não, eu não senti, porque depois do que ele fez, depois que ela disse. Deus diz: entrega o dízimo. Não, porque não é do tempo da lei, porque não é do Novo Testamento. Eu tenho uma explicação. Ou então a gente diz assim: não, mas Deus sabe que eu não entrego o dízimo. Deus sabe, porque eu não entrego o dízimo. Sabe, porque eu sou desobediente, eu sou rebelde, eu não obedeço a Deus. É por isso que eu não entrego o dízimo. E não vem com explicação teológica e bíblica diante do Deus Todo-Poderoso, como se Deus não soubesse fazer o que tem que fazer e fazer o que tem que fazer. Chega de desculpas. Perdoar é perdoar. Não diz se você sentir no coração, se arrepender ou se pedir perdão, aí você perdoa. Não! A Bíblia diz: perdoe. Perdoe. Número 3. A terceira marca da vida de Abraão, que agrada a Deus, está no verso 2. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, rei, e tu serás uma bênção. Como somos egoístas, irmãos. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos ser bênção. A começar dentro de casa. Você é uma bênção como esposo, você é uma bênção como esposa, você é uma bênção como filho, como filha, como irmão, como irmã. Sim, você que divide o quarto com aquela pessoa ali, tem aquele ventilador a noite todo dia para vocês duas, ou vocês dois. Você é uma bênção para aquela pessoa.
Você é uma bênção como funcionário, como colega de classe, lá na faculdade. Você é uma bênção como vizinho. Você é uma bênção como parente da sua família. Você é uma bênção na sua igreja. Ah, pastor, eu nunca pensei nisso não. Mas já pensou em ter bênção, já não. O que me chama a atenção é que Abraão vai nessa empreitada. Abraão abre mão da sua terra, da sua parentela, dos seus parentes, do conforto, de toda a estabilidade que ele tinha, e sai com aquela ruma de gente para um lugar que ele nunca viu, não sabe onde fica, que Deus mandou que ele fosse, não para ter bênção, mas para ser uma bênção. Como pastor, nesses últimos 30 anos, quase 30 anos, 89, completa 30 anos. Eu conheço muitas pessoas ligando para mim e me encontrando na igreja, na rua. Olhe por mim, para que eu tenha essa bênção. Olha, pastor, porque eu passo esse concurso, que eu fecho esse negócio, que eu vendo essa casa. Olhe, aquele vestibular. Olha, e a gente ora e devemos orar, e devemos pedir a Deus que nos ajude. E a gente faz culto de oração, ciclo de oração, pocinho de Jacó, faz vigílias de oração. Mas eu não me lembro dessa dedicação, dessa gana, dessa motivação, dessa empolgação, de alguém ligar para mim: pastor, eu queria que o senhor orasse para eu ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Sim, uma bênção como sogra. Você é uma bênção como sogra? Ou é como a maioria, bruxa? Porque a sogra tem essa fama, mesmo não sendo. E o genro, você é bênção? Nora, você é uma bênção para sua sogra? O grande problema, meus amados irmãos, é que nós queremos as bênçãos, mas não estamos preocupados em ser bênção. E a igreja do Senhor, a igreja Batista Betel, existe para ser uma bênção. Precisamos nos conscientizar disso, irmãos. Não devemos entrar no que esse bando aí que diz que nós devemos ir buscar a bênção. E sermos consumidores da fé, consumidores religiosos. Você não é consumidor, você é discípulo, você é servo, você é serva do Deus Altíssimo. Obedeça a Deus e sirva com integridade de coração, querendo ser uma bênção. Seja uma bênção. Alguns jovens querem namorar, conhecer uma pessoa, casar, montar casinha, mesmo simples, bem pequenininho, uns móvelzinhos. Sonho, isso é lindo, sonho com isso. E queira isso. Olhe a Deus, para que Deus lhe dê uma pessoa que veja você como acréscimo. Sim, porque essa pessoa busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa pessoa seja tão apaixonada por Deus, tão envolvida com o Senhor, que você é um acréscimo. Olha a Deus para isso. Seja bênção. Seja bênção na sua igreja. Seja bênção na sua família. Para seu filho, você precisa ser uma bênção para seu filho. E bênção não só porque traz comida para casa, mas porque é instrumento de Deus. Seja bênção. Abraão teve a vida marcada pelas bênçãos de Deus, e Deus derramou bênçãos sem medida sobre a vida dele, porque ele tinha uma missão. Não era ser abençoado, mas ser uma bênção. Ele ouvia a voz de Deus, era sensível, ele obedecia a Deus, mas ele era uma bênção. Você é uma bênção? Você é uma bênção? Não responda a mim não. Eu não sei de nada. Responda ao Senhor, ao Deus que é onisciente e onipresente, aquele que tudo vê e tudo sabe. Responda a Ele. Estamos terminando, irmãos. Estamos terminando. Calma.
Por último, versículo 5. E levou Abrão sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que lhe acresceram em Harã, e saíram de Harã, e a terra de Canaã chegaram. O que ele fez? Bem simples. E saiu Alexandre de Mossoró, e a fortaleza chegou. O que Alexandre fez? Uma viagem. Muito bem. E saiu Sâmara de Fortaleza, e Mossoró chegou. O que foi que Sâmara fez? Fez a viagem. Mas qual é a diferença de viagem e mudança? É o tamanho da bagagem que eles trazem. E o texto me deixa claro que Abraão não fez só uma viagem, mas fez uma mudança para Deus. O texto me deixa claro que, como muitas vezes, anos, na década de 60, 70 e 80, muitos faziam essa viagem para São Paulo. Deixava a esposa e os filhos aqui: minha filha, eu vou tentar a vida lá, se der certo eu venho buscar vocês. E vinha, e às vezes nem vinha, sumia. Mas era o trajetório de muitos. Iam tentar primeiro e depois ia. Para poder fazer isso, eu vou lá ver se tem pé, se dá certo, depois eu venho buscar você, minha filha, e venho buscar os nossos bens. Mas diz o texto que ele encostou o caminhão na porta de casa, botou todos os móveis, os empregados, o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, não deixou nada em Padan e se dirigiu, viajou para Canaã. Canaã era o lugar que Deus queria que ele estivesse, porque ele sabia que em Canaã as promessas de Deus cumpririam na vida dele. Se ele continuasse em Padan, nada ia acontecer. Então ele mudou para Deus. Agora o que me chama a atenção é que ele não deixou nada em Padan. E meus amados irmãos, isso nos deixa uma grande lição, porque muitas vezes nós queremos ir para Canaã, mas deixamos algumas coisas em Padan. O temperamento ainda continua pavio curto, e alguns não tem nem pavio. A língua fala mal de todo mundo, está lá em Padan ainda. A sexualidade, não pode ver uma mulher que o pensamento já... Sites pornográficos, namoros virtuais obscenos, grupos de WhatsApp, pior ainda. Está indo para Canaã, mas deixou a sexualidade lá ainda. Tem gente que vai para Canaã, mas deixa o bolso. Financeiramente é assim. É fácil ele comprar uma roupa de grife, um perfume, um relógio novo, mas contribuir para missões, entregar uma oferta para a igreja, ou entregar seu dízimo, ele tem uma desculpa. Por quê? Porque o bolso ainda está em Padan. Quantos e quantos, na hora de que esquenta a cabeça, fala besteira, chama nomes feios. Essa mesma boca que no domingo está dizendo aqui: Deus maravilhoso, Deus é santo, durante a semana, na primeira raiva, manda o irmão para aquele canto e tomar não sei aonde, seu filho não sei de quê. Meus amados irmãos, a Bíblia me ensina de que se Deus me resgatou das trevas para a luz, porque eu devo continuar ainda nele. Existem atos, práticas, atitudes, procedimentos que não agradam a Deus na sua vida, que devem mudar. Pratique mudanças para Deus em nome de Jesus. Pratique mudanças para Deus. Mude em nome de Jesus. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida, eu sei o que precisa na minha. E são muita coisa ruim que precisam ser mudadas. E que ora a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo a você agora de coisas que não agradam em você e que você precisa abandoná-las. Você precisa deixar, jogar fora, porque é lixo. Essa relação extraconjugal é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Não
Não existe outra explicação, não, mas eu sou maduro o suficiente, madura para não me envolver emocionalmente. É só para desaparecer um pouco. O nome disso é pecado. Mude. Pratique mudanças para o Senhor. Perdoe quem lhe feriu, quem lhe magoou. Sabe quando é que você tem que exercitar o perdão? Sabe quando é que você tem que perdoar? Quando você for ferida, for ferido. Eu vou pedir ao irmão Alexandre que me perdoe. O quê? Fiz o quê? Ou eu perdoo o Alexandre. O que Alexandre fez? Mas aquele irmão que me feriu, me decepcionou, me traiu, me humilhou, me quis passar a perna, me tratou mal, falou mal de mim, fez um grande mal a mim e a minha família. Deus disse que eu tenho que perdoar, e isso eu tenho que providenciar, sou eu. Não tem que esperar a poeira baixar, não tem que esquecer, não tem nada a ver esquecimento, amnésia com perdão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quantas pessoas trazem sobre si um cadáver de alguém que matou no coração e amarra nas costas e anda com ela para cima e para baixo? São pessoas que lhe feriu? Sim. São pessoas que lhe fez sofrer? Sim. São pessoas que lhe prejudicou? Sim. Mas são pessoas que precisam que você perdoe para a sua boa saúde espiritual, emocional e física. Abraão foi um homem ricamente abençoado por Deus, porque era um homem que vivia a vida que agradava a Deus. Ele praticou mudanças para Deus. Você é de Deus, e essa prática, essa atitude, esse procedimento, essa maneira de ser, de pensar e às vezes de falar, não pertence a você. Você foi comprado a preço de sangue, sangue do Calvário, para ser de Deus. Você é de Deus, e Ele comprou você por inteiro. E Deus está mandando dizer isso aqui essa noite. Pratique mudanças para o Senhor teu Deus. Abraão fez essa mudança para Deus, porque sabia que em Canaã as promessas de Deus se cumpririam na vida dele. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Canaã. As coisas velhas de Padarã já passaram, eis que tudo se fez novo. Canaã. É lá que Deus quer que você esteja. É lá que Deus vai derramar bênçãos infinitas. É lá que Deus vai caminhar com você. É lá que você será realmente feliz e completo. Pratique mudanças para o Senhor teu Deus. Por isso que eu queria convidar você a fazer dessa canção a sua oração. Vem, Sandra. Essa canção, eu quero que você faça ela a sua oração. E essa oração seja a sua canção. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Enquanto começa a introdução, você começa a cantar com o teu óleo. Certo? Vamos ouvir. Senhor, eis aqui, Senhor, uma pessoa que foi desafiada por tua palavra e pelo teu Espírito. E eu, Senhor, sou o primeiro a dizer que eu preciso que o Senhor renove a minha vida. O Senhor mude o que tem que mudar. Com todo o meu coração eu quero ser uma bênção, Senhor. Quero ser uma bênção como esposo. Quero ser uma bênção como pai, como amigo, como vizinho, como colega de classe, como funcionário, colega de trabalho, como pastor. Eu quero ser uma bênção. Ouvir tua voz, ser sensível em ouvir tua voz e não só ouvi-la, mas obedecê-la, ser submissa a ela. Por isso, Senhor, vem. Renova você. Renova a minha vida. Tudo que há em mim, Senhor, transforma. Tudo que há em mim faz novo, faz nova. Eu preciso, Senhor, do seu amor. Por isso, Senhor, tem misericórdia.